Olá, hoje a Livraria Tesouros do Absurdo traz para você esta brochura, formulário de todo o cerimonial e etiqueta que se deve praticar dentro da varanda no ato da aclamação de Dom João VI. Qual é a importância desta brochura? Isto é exatamente o rito, o cerimonial de aclamação dos reis portugueses. Se você não souber qual é o formulário do cerimonial de aclamação dos reis portugueses, você não conseguirá, por exemplo, identificar as diferenças e as bizarrices que, por exemplo, foram construídas no cerimonial de aclamação e de coroação de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. O rei, para ser rei, ele tem que ser investido da sua investidura régia. Bem, o tema da investidura régia portuguesa é um tema muito controverso e muito discutido. Ora, é praticamente um consenso, para não dizer que é um consenso, a ideia de que os reis portugueses, a investidura dos reis portugueses, não implicava a unção do rei, portanto, o óleo real. Nem tampouco tinha o rito de coroação. Portanto, os reis portugueses nunca foram coroados e nunca foram ungidos. Porque quem coroava e ungia os reis era a Igreja Católica. Nenhum rei português foi coroado ou ungido por nenhum papa. Por uma razão muito simples. A monarquia portuguesa é uma monarquia instituída por direito divino. Quem cria a monarquia portuguesa, quem autoriza a sua existência, quem abençoa os seus descendentes, é Cristo diretamente. Isso está consignado no documento chamado Juramento de Ourique, do primeiro rei de Portugal. Dom Afonso Henriques, antes da Batalha de Ourique, é visitado por um ancião que fala que Cristo aparecerá para ele e no dia da batalha, contra os mouros, contra 5 mouros, daí o símbolo das 5 chagas ou das 5 quinas do brasão português. Cristo aparece para Dom Afonso Henriques, diz que ele vencerá a batalha e que Cristo abençoará todos os descendentes do monarca. E o ancião avisa, na noite anterior à batalha, para Dom Afonso Henriques, que ele será aclamado rei e para que ele aceite esta aclamação. E Cristo corrobora a aclamação. Portanto, a monarquia portuguesa não é uma monarquia de título sucessório. Ela não tem a sua existência real patrocinada pela Igreja. No Ocidente, algo semelhante foi o que aconteceu com os monarcas de Israel. Era Deus, é Adonai,
que sagra, que escolhe, que elege os monarcas hebreus. A mesma história passou-se em Portugal. Portanto, quando os historiadores brasileiros comparam o cerimonial de aclamação dos reis portugueses com qualquer outro cerimonial de qualquer outro rei europeu, eles estão incorrendo na mais absoluta idiotice. Não há parâmetro de comparação. O rei, portanto, português, desde o início da nacionalidade portuguesa, os reis são aclamados pelo povo. Então, quem aclama o povo? Veja, a coisa funciona assim. A monarquia portuguesa é instituída por Cristo. Cristo, portanto, constrói a coroa, legitima a existência de uma monarquia portuguesa. Entretanto, e preste atenção a isso, o monarca só será alçado ao cargo de monarca, de rei, portanto, se o povo o reconhecer como monarca. Portanto, a aclamação é feita para o povo. É o povo que legitima o monarca. Então há uma legitimação dupla. O povo confirma Cristo. Sempre foi assim. Se acontecesse em um determinado momento de um monarca apresentar-se ao povo português e alguém do povo, não é da nobreza, é o povo, preste atenção a isso, é o povo, se alguém do povo levantar-se e falar eu não reconheço o monarca, ele não seria aclamado. Muito bem. Quando Dom João VI vem para o Brasil, até Dom João VI, esta tradição, este cerimonial da investidura régia, é perfeitamente cumprido dentro do Império Português. Com a chamada Declaração da Independência, Dom Pedro I e José Bonifácio de Andrada e Silva inventam uma investidura régia dupla. Dom Pedro é aclamado e coroado. E essa invenção foi tão bizarra, que ela não tem o menor paralelo na tradição portuguesa. E ela não tem o menor paralelo em nenhuma tradição europeia. Eles inventam, a palavra é esta, eles inventam uma investidura régia brasileira, própria. Dentre as invenções que eles criam, eles mudam completamente as vestimentas reais. Dom Pedro, por exemplo, primeiro e segundo, vão vestir um tipo de um manto. Não há nenhum rei que vista um manto, que você enfia o manto pela cabeça. Eles pegam a coroa real portuguesa, que era uma coroa já imperial desde Dom Sebastião, por outras razões que não vamos aqui entrar. Eles aumentam o tamanho da coroa imperial portuguesa, é uma coroa fechada. A coroa de rei é uma coroa aberta. A coroa imperial é uma coroa fechada. Eles aumentam o tamanho da coroa de tal forma que a coroa que Dom Pedro I usa e Dom Pedro II usa não é uma coroa, é uma tiara papal. Este é o verdadeiro significado. Portanto,
A intenção por trás do ato é transformar Dom Pedro I num pontífice e num rei. Essa obra é uma obra muito importante porque, para os estudiosos, quando vocês têm em mãos o cerimonial e a etiqueta de aclamação dos reis e estudar o que foi feito no Brasil, vocês começarão a entender uma das razões da decadência do Império. Porque ele começa como uma fraude. E essa fraude está desde a investidura régia. A aclamação é sempre em praça pública. Não é feita dentro, a aclamação portuguesa. O rei está fora, junto ao povo. Nunca, nenhum rei português foi aclamado dentro dos salões, porque é o povo que o aclama. José Bonifácio de Andrade e Silva e Dom Pedro I pervertem, entre outras coisas, essa longuíssima e secular tradição portuguesa da investidura régia. E Dom Pedro I é coroado pela Igreja e não por Cristo mais. E longe do povo. Portanto, o novo império que se inicia não tem a menor conexão com a população. Adquira o seu exemplar na loja virtual do Instituto Mucaraj Brasilão, www.imub.org/loja. Conheça o que foi Portugal, porque você poderá entender a partir disso a tragédia do Brasil. Um abraço.